Se você terminou um namoro de muito tempo e tá perdido aí na vida, não sabendo o que fazer, não sabendo como recomeçar, vem comigo que talvez eu possa te ajudar. Fala galera, aqui é o Vandex. E seguinte, cara, há 2 meses atrás eu postei alguns vídeos aqui no canal mostrando como que tava a fase pós-término de namoro. Tipo, eu tinha terminado recentemente naquela época e de lá pra cá já se passaram 2 meses, cara. Aconteceu muita coisa na minha vida e até em outra cidade eu fui parar. E é o seguinte, cara, eu tô aqui pra compartilhar tudo que aconteceu comigo e talvez o que eu tenha vivido nesse tempo possa ajudar você que tá passando por uma situação parecida e não sabe o que fazer, fechou? Então agora eu tô indo lá pro parque, vou fazer uma caminhada aqui e quando eu chegar lá a gente troca uma ideia daquelas boas, menino. Fechou? Tamo junto e é isso. Fica até o final do vídeo que a gente vai trocar uma ideia. Cheguei aqui no parque, rapaziada. Como vocês podem ver aqui de fundo aqui. Agora eu vou dar uma corrida aqui, fazer um treininho aqui e tal. E a gente continua o assunto depois. Seguinte, rapaziada, eu terminei o treino aqui, né? Agora eu parei no parque aqui pra trocar essa ideia com vocês. Já tá quase anoitecendo já. Na verdade já anoiteceu no caso, né? Já foi embora o dia. Mas é o seguinte. Quando eu terminei o namoro, cara, naquela época que eu fiz o último vídeo, eu ainda ia passar pelos 5 estágios do término. E eu vou explicar exatamente como que foi essas 5 fases aí, esses 5 estágios, né? O primeiro estágio foi de negação. Eu tenho que ser sincero, quando acabou o namoro, ainda não foi o fim do contato, na verdade. Ainda teve contato ainda, teve aquela negação, né, de que a rotina acabou, de que tipo, aquela história que existiu há muito tempo foi embora e veio a parte da negação. Essa parte da negação, cara, eu vou falar a verdade com você, quando aconteceu isso foi bem ruinzinho e tal, eu não tava, eu tava bem mal com o que tava acontecendo, tal, tava sendo algo mais novo pra mim, tal, e tipo assim, foi complicado, porque manteve contato ainda, e nessa de manter contato o sentimento não ia embora, continuava, e com isso vinha muito sofrimento, né? Por isso, né? Pela questão do contato. Até que eu fiz uma coisa que eu tive que fazer na época, porque eu vi como uma forma estratégica de me curar, de melhorar a minha vida e sair desse problema que eu estava passando, né? Que foi a questão de mudança. No caso, mudança de quê? Mudança de cidade. Eu tava lá na cidade onde eu morava a vida toda, e eu falei, cara, quer saber? Agora que eu tô solteiro, agora que não faz mais parte da minha vida essa pessoa, eu vou dar um jeito de recomeçar, né? Vamos falar a verdade. Recomeçar minha vida e ir para outra cidade. E foi o que aconteceu. Quando chegou o ano novo, eu acabei mudando de cidade aí. Eu vim para outra cidade. E aqui eu iniciei uma nova rotina. As pessoas que faziam parte da minha rotina na outra cidade, muitas delas eu cortei contato, eu não vejo mais e tal. E tudo isso na questão de mudança. Mudança e viver aventuras novas aí, viver novas histórias. Mas eu não vou mentir não, cara. Foi bem difícil mesmo. Foi bem difícil. Quando eu cheguei aqui, a, a minha mente ainda não tava tentando assimilar o que tinha acontecido. É claro, né? Tipo assim, você tá morando numa cidade a vida toda e do nada você para em uma outra cidade completamente diferente, com pessoas que você nunca viu e tal, e agora você tem que focar em outras coisas, você tem que focar em arrumar um trabalho, você tem que focar em como que você vai se estabelecer aqui na cidade aqui. E ao mesmo tempo você tem que ainda superar o término ainda, porque não foi a mudança de cidade que fez eu simplesmente mudei de cidade e a minha mente foi apagada. Não foi isso. Foi um processo que demorou e aí foi difícil também nos primeiros dias aqui com isso, né? Porque aí que veio a segunda parte, o segundo estágio do término, que foi a questão de raiva, frustração. Cara, essa fase foi a pior. Essa fase foi a pior. E eu vou falar a verdade com você, tá?
que fase que eu não desejo que ninguém passe por isso. Porque é uma fase onde que você vai estar no ápice da sua irracionalidade. Talvez você faça coisas ainda que até você no seu estado mais são ia se arrepender muito. E eu vou falar a verdade, eu cometi muitos erros nesse tempo aí, muitos erros, erros que querendo ou não abaixaram o meu valor também, em questão dessas coisas. E aí, cara, essa questão é um trem muito complicado, porque aí é aquilo, né? A situação exige que você se mantenha calmo, só que seu cérebro não tá nem aí, a sua mente não tá nem aí pra isso. Ela tá a flor das emoções assim, ela tá querendo de volta aquilo, porque começa a vir aquela abstinência, como se fosse uma droga mesmo, cara. Como se fosse uma droga. E foi bem complicado, cara. Eu confesso que eu tomei muitas atitudes aí que eu não tomaria agora, né, no caso, que já tá em muita coisa resolvida aí. Mas o lado bom é que aquilo foi o começo. Foi o começo do processo, foi o começo dessa fase de aceitação, né? Que foi o que começou a vir depois. Então vamos lá. Como que foi esse processo na minha vida de aceitação? Bem, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi refletir bastante. Eu vim aqui nesse parque aqui muitas vezes desse tempo. Foi, na verdade, o lugar que mais me ajudou a recuperar isso aí. A refletir nas minhas atitudes, a refletir no que tinha acontecido, a refletir em quais erros que eu cometi, quais erros que a outra pessoa cometeu, o porquê que eu tava nessa situação de agora e tal. Eu refleti muita coisa, cara. Foi mais de 2 meses, né, e tal. Só que, no caso, esse parque aqui me ajudou muito. Aqui é um lugar tranquilo, como você pode ver aqui, ó. Tem uma lagoinha e tal. Aí a pista que eu gravei mais cedo tá lá. O pessoal tá correndo. E, cara, aqui esse é um lugar que você vem pra refletir demais. Você fica tranquilo, você fica de boa, relaxado e tal. E aqui foi um lugar que eu simplesmente comecei a meditar muito e assimilar muita coisa que estava acontecendo de errado na minha vida, na minha mentalidade, no estilo de vida, estilo de hábitos que eu estava tomando e nas atitudes que eu estava tendo com as pessoas e as pessoas estavam tendo comigo. E, cara, foi muita coisa que eu tomei de lição pra mim. Outra coisa que eu estudei demais, cara, foi questão de estoicismo. Tipo assim, eu, na verdade, a minha essência, naturalmente, eu sou um cara bem tranquilo. Tipo, um cara que não é muito de guardar rancor, não é muito de ficar levando essas coisas assim muito pra frente por muito tempo. Porém, como eu falei, essa questão da raiva, no estágio da raiva, você perde muito esse senso aí e acaba guardando muito rancor de muita coisa que você viveu ali que você vê que quando acaba assim fica ruim ainda, fica pior, né? A questão das lembranças e tal, aí mistura com a questão de que, tipo, não, velho, tudo isso aí foi pra nada e tal. Mas com isso, o estoicismo, cara, foi muito libertador isso na minha mente, porque, cara, foi aquelas lições, né, mano? Você não controla nada do que acontece na sua vida. Você não controla nem a data que você vai nascer e tal. Isso aí quem decide aí não é nem seus pais, na verdade. A bolsa estourou, você tem que vir no mundo. Então, tipo assim, você não tem controle de nada exatamente nesse mundo aqui. Pode acontecer qualquer coisa com você a qualquer momento. E uma questão de término é isso, cara. É a mesma coisa. Tipo, a pessoa. Você pode ter alguma atitude assim que faça a pessoa querer terminar com você, ou você terminar com a pessoa e tal. Isso acontece, independente da história que você viveu ou deixou de viver. Então, quando eu comecei a entrar nisso na minha mente, que eu não tenho controle de nada, aí sim eu comecei a libertar desse ciclo aí. Mas aí é o seguinte, cara, como é que eu comecei a me libertar mesmo? Como é que foi esse processo na minha vida? Bom, cara, como eu tava mantendo contato durante o tempo, tava sendo mais difícil esquecer o que aconteceu, né? Então, tipo assim, o segredo que eu usei, cara, foi ter cortado o contato de vez.
Tipo, eu só comecei a viver a minha vida, a focar em mim mesmo, a pensar, tipo, caramba, eu tenho que resolver isso aqui na minha vida, eu tenho que cuidar disso daqui e tal. Foi só quando eu cortei de vez o contato. E quando cortou o contato, aí que acabou tudo mesmo. Tipo, lembrança e tal. Tipo, aí eu comecei a olhar pra cidade que eu tava, que é a cidade nova e tal, e comecei a viver as histórias daqui da cidade. Então aí começou a resetar mesmo a minha mente nessa questão. Que aí a rotina foi tomando conta e tal. E aí eu fui começando a me construir em questão de focar na minha vida, focar no meu treino e tal, focar na minha alimentação, estudar, tipo, coisas que eu tô buscando fazer na minha vida atualmente. Só que é o seguinte, cara, quando isso começa a fazer sentido na sua vida, que você tá bem com você mesmo e tal, o que você vai buscar ter? Você vai buscar querer alcançar a melhor versão de si mesmo. E, na verdade, é isso que eu tô buscando desde então. Tipo, já se passou 2 meses e tal, ainda é pouco tempo ainda. E, tipo assim, tem muita coisa pra acontecer durante o ano. E eu tô nessa agora, tipo, não importa o que aconteceu no passado, quem tava certo, quem tava errado, não importa, tipo, como que as coisas foi acontecer, tipo, acabou, agora é focar no que tem, no que tá acontecendo ao seu redor, assim, e resolver os problemas que tá em volta aí, né, e correr atrás dos objetivos. Então, tipo assim, essa questão é um trem que eu tô buscando muito na minha vida. E o que aconteceu que gerou nisso em mim? Eu comecei a ficar mais desapegado em relação às coisas. Tipo, eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, tal, comunicação e tal, totalmente aberto, tranquilo, assim, falando o que eu penso, o que eu acho. Mas há um tempo atrás não tava sendo desse jeito. Há um tempo atrás aí, se ligasse uma câmera aqui, eu tava todo travado, tava todo, tipo, desconfortável. E, tipo, agora não, agora eu tô gravando aqui, tô passando mensagem. Quem gostar vai escutar, vai entender a mensagem que tá sendo passada e vai se inscrever no canal aí, vai deixar um like aí pra ajudar. Mas agora quem não gostar simplesmente vai sair do vídeo e vai fazer um comentário, um julgamento assim e tal, que tipo, vai mudar o que na minha vida? Não vai mudar nada. Vai mudar nada. O mundo vai continuar do mesmo jeito e tal, com ou sem eu fazendo esse vídeo, e não muda nada. Então, tipo assim, essa que é a questão que mais ajudou depois desse término aí. Foi a questão de, cara, agora eu tô bem comigo mesmo e tal, e tô desapegado em relação às coisas. É lógico, né? Que nem a pessoa ser um robô, ninguém é um robô aqui não. Tem coisas assim que preocupa, coisas ainda que eu tipo, me importo muito assim. Claro, todo mundo é assim, né? Mas a questão é que o que eu não consigo controlar, a maior lição que eu peguei nesse tempo, que vem me ajudando muito para superar essas fases aí, é o que? O que eu não consigo controlar, irmão, eu deixo Deus e a natureza resolver. Então não tem que ficar muito apreensivo no que trem que já passou. Então é isso. E aí quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a viver com essa visão, aí que as coisas começaram a desembolar um pouquinho, né? Tipo, ainda não tá longe ainda, tem muita história pra acontecer, igual eu falei. Mas a questão é que já começou a vir uns momentos que, tipo, eu não teria vivido se eu tivesse namorando, se eu tivesse seguindo a rotina que eu tava seguindo antes. E, tipo assim, isso aí é um trem que na minha vida foi um marco, né? Foi um marco e tal, porque na minha mente aqui agora tudo é novidade. Tudo é novidade, assim, questão de visitar um lugar novo, de interações novas. E tipo assim, jogando o jogo da maneira que tem que jogar, ué. Independente do lugar que você tá, da onde que você tá, você tem que saber
se portar e saber alcançar seus objetivos sem olhar o lugar, olhando apenas você. Então fica o último conselho pra você, cara. Tipo, se você tá passando por uma fase igual e você tá perdido, você tá achando que não é o fim do mundo, tal, acabou a minha rotina, acabou minha vida assim e tal, cara, só deixa o processo trabalhar. Coloca na sua mente que é o que? Agora o meu foco sou eu, agora o meu foco é meus objetivos e eu vou alcançá-los independente de quem tá comigo e de quem não tá. Se você colocar isso na sua mente, cara, você vai começar a viver experiências novas, você vai começar a se arriscar mais e você vai começar a se importar menos com o que você não tem controle, que é no caso principalmente da opinião dos outros. Porque, na verdade, a opinião assim, tipo, o que acontece depois de umas situações dessa, a opinião geralmente ela não é das boas, né? As pessoas gostam de querer julgar, gostam de querer falar, que a pessoa não prestava por isso, aquela menina, ela era assim. O pessoal gosta de julgar mesmo. Mas agora entender realmente como é que funcionou a história, como é que desembolou, como é que foi a cada momento que assim que passou, é só a pessoa que sabe. Só ela e a outra pessoa que participou do relacionamento disso. Então você não tem que importar muito não, cara. Foque em você, corra atrás de seus objetivos e se importe menos. Use mais estoicismo na sua vida. E é isso. Confie no processo e principalmente confie em Deus. E Ele vai resolver todas as coisas aí. Tamo junto? E é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse relato aí. Se te ajudou, você comenta aí. Se foi até uma lição útil pra você aí, você deixa o like aí no canal. E é isso. Ajuda aí e tal. Tô querendo chegar a 100 inscritos aí. Se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Tamo junto. E é isso.